Bom dia a todos, graça e paz, mais um domingo na presença do Senhor, mais um domingo onde nós podemos nos reunir como igreja, como povo de Deus, para juntos nós aprendermos a palavra do Senhor. Estamos aqui na nossa EBD, da família Filadélfia, né? Nós sabemos que a igreja não é um lugar para você frequentar, mas é uma igreja para você, uma família para você pertencer. Então que você possa realmente estar com o seu coração aí voltado para Deus, nesse tempo de aprendizagem, de ensinamento. Hoje estou aqui com a Fabiana, e nós estaremos juntos aqui trazendo o ensinamento dessa manhã. Ela estará falando aqui com vocês, e eu creio que vai ser muito edificante. Eu gostaria de estar fazendo uma oração inicial, e logo em seguida nós já estaremos aqui começando a nossa lição dessa manhã. Que Deus te abençoe, pega a sua revista. Se você não está com uma revista da EBD, aí na descrição do vídeo você tem aí o esboço da lição de hoje, e aí você pode também estar acompanhando. Se você tiver aí um caderninho, uma caneta, quiser fazer anotações, você pode fazer anotação. O tema dessa manhã é muito oportuno, é um tema assim que é muito relevante para esse tempo que nós estamos vivendo, e eu creio que Deus vai falar muito no teu coração nessa manhã. Então vamos fazer uma oração, e logo em seguida nós já estaremos aqui com a palavra, com o ensinamento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma manhã que o Senhor nos cobre, com graça e com misericórdia, permitindo a nós, ó Deus, nos reunirmos, permitindo, Senhor, que estejamos aprendendo a Tua palavra, que haja liberdade para o Teu Santo Espírito, Senhor, nesse instante estar visitando cada família, Senhor, cada lar, aonde, Senhor, os Teus filhos estiverem acompanhando essa transmissão, que o Senhor, ó Deus, esteja os abençoando, que o Senhor esteja dando graça a cada um deles, Pai. Nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos e cremos, ó Deus, que o Senhor tem usado dele para edificar vidas, para transformar corações, Pai. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nesse momento a gente vai estar aqui ouvindo a palavra com a Fabiana. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Graças a Deus, mais um domingo. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar e regozijar nele, porque nós nunca mais viveremos o dia de hoje. E o Senhor está nos dando essa grande e linda oportunidade de viver e viver bem. Nós estamos com essa revista, que é uma revista preparada mesmo, com lições lindas que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. E essa lição de hoje é a 6ª lição da nossa revista Gente de Oração. Nós temos estudado durante esses domingos palavras riquíssimas que vêm do Senhor. A primeira lição era Senhor, ensina-nos a orar, onde nós compreendemos o verdadeiro significado da oração. A segunda lição nós aprendemos com Jó a entender o que significa ser uma pessoa de oração. A terceira lição nós aprendemos com Abraão, súplica pelos ímpios, entender que é lícito questionar as ações de Deus. A nossa quarta lição aprendemos com Jacó, a entender que a vida de oração é uma luta constante. A quinta lição, com Moisés, compreendemos a importância da intercessão, e hoje nós vamos falar um pouquinho e aprender com Abacuque, quando ele expõe as suas dúvidas em oração. Então eu te convido a abrir o nosso texto básico nessa manhã, lá no livro de Abacuque, capítulo 3, o livro de Abacuque é um livro bem pequeno, de 3 capítulos, e nós vamos ler aqui, eu peço para que o pastor me ajude, Abacuque 3, você abre aí a sua Bíblia, do versículo 1 ao versículo 19, leia junto conosco. Vamos fazer essa leitura agora. Eu estou aqui com a nossa versão, que eu vou estar lendo é a versão da NVI, e aí você pode acompanhar junto conosco. A partir do versículo 1 diz assim: oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor.
Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temá, o Santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã. Tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era como os rios que estavas irado, Senhor. Era contra os riachos o teu furor. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou. Quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos, preparastes o teu arco, pedistes muitas flechas, fendestes a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram. Torrentes de águas desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de suas flechas voadoras, diante do lampejo de sua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos, por toda a terra, e com indignação pisoteastes as nações. Saístes para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagastes o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça. Quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar, com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Amém? Glória a Deus. O versículo-chave para essa manhã é o versículo 19. Se você quiser acompanhar aí na sua lição, essa versão diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente em lugares altos. O Senhor tem essa palavra hoje para nós. E aqui nós começamos essa lição dessa manhã perguntando a você: você tem alguma dúvida em relação a algo que o Senhor está fazendo? Eu gostaria de colocar nessa manhã que você deve entender que pode expor as suas próprias dúvidas ao Senhor. Leve a Ele nessa manhã essas dúvidas. Aspire intimidade com Deus. Pratique a intimidade com o Senhor por meio de conversas com Ele. Vamos para a lição. Abacuque se identifica como profeta do Senhor. Em Abacuque 1:1, nós vamos ler bastante hoje. Ele diz assim: até quando, Senhor? Advertência revelada ao profeta Abacuque. E no capítulo 3:1, ele também diz assim: oração do profeta Abacuque.
Sabemos muito pouco a seu respeito, mas do livro podemos deduzir que provavelmente viveu durante o reinado do ímpio rei Joaquim, que levou a nação de Judá ao caminho da destruição moral e espiritual. Abacuque profetizou no período de 605 a 600 a.C., antes de Jerusalém ser invadida por Nabucodonosor, que levou para o cativeiro da Babilônia muitos judeus. Abacuque foi contemporâneo do profeta Jeremias. No livro de Abacuque, diferentemente dos livros do profeta Jeremias e de outros profetas, não encontramos uma pregação ao povo, mas o profeta em conversa com Deus, expondo as suas dúvidas. Este pequeno livro do Antigo Testamento nos ensina que nós também podemos e devemos levar todas as nossas dúvidas ao Senhor em oração. Nós queremos, nesse tempo que temos vivido, não tem como não falar, nesse tempo de calamidades, né? Juntamente vêm as dúvidas. O que salta realmente aos nossos... O que vai primeiro são as nossas dúvidas, né? E eu quero desafiar você nessa manhã a levar todas essas dúvidas ao Senhor, assim como o profeta Abacuque fez. Ele levou as suas dúvidas ao Senhor. Primeiro ponto, a dúvida da oração não respondida. O profeta Abacuque não conseguia entender o aparente silêncio de Deus perante a situação terrível em que seu povo se encontrava. A incompreensão o levava a gritar: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Abacuque estava preocupado com a nação violenta e destruição, as contendas, a frouxidão da lei, as injustiças e a justiça distorcida. Parece-me que os dias atuais não são muito diferentes, não é, irmãos, dos dias de Abacuque. Esse tempo difícil, onde tudo está distorcido. Hoje há tantos homicidas, vítimas de bala perdida, inclusive da polícia, violência no trânsito, brigas em família, e como a justiça é mal empregada. Há uma justiça para a pobre mãe que rouba fraldas descartáveis e outra justiça para os políticos de colarinhos brancos que roubam milhões. E eu acredito que a nossa maior anseio, né, o que realmente fica ao nosso coração, para aqueles que amam a Deus e amam a sua justiça, é o desejo de fazer justiça com as próprias mãos. É aquilo que vem sobre nós. Se fosse eu agiria dessa forma. Por que tem que ser feito dessa forma? Por que Deus não olha para as coisas que estão acontecendo? Nós, muitas vezes, nos colocamos nessa posição. Nessas circunstâncias, frase como: Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não desanimem, apenas orem e confiem, pois Deus é soberano, parecem não fazer muito sentido, não é verdade? É difícil entender, porque Deus muitas vezes nos deixa numa longa espera, no silêncio, como se o tempo parasse. Duvidamos da sua bondade, pois afinal estamos sofrendo. E o sofrimento, nós não conseguimos lidar com ele, porque nós acreditamos que não devemos sofrer, que as coisas não devem acontecer, que precisa ficar longe de nós todas essas coisas. Mas nessa manhã eu quero te dizer e te desafiar: leve as suas dúvidas não respondidas ao Senhor, fale com Ele. O profeta Abacuque, ele também conviveu com a violência. Enfraquecimento da justiça, impunidade dos líderes e o triunfo do ímpio sobre quem desejava agradar a Deus.
Como nós, ele também ansiava por resposta e dirigiu a Deus perguntas do mais profundo da sua alma. Deus, somente Deus, é capaz de levarmos do desespero à esperança. Nesses dias de confusão e de aflição, que você possa deixar ser levado pelo Espírito de Deus, de toda essa confusão, todo esse desespero que a nação está, que o mundo está. Nós precisamos ser levados do desespero à esperança. Você se preocupa com violência e as injustiças do mundo? Tem orado a Deus pelos líderes mundiais, pelos governantes, pelas autoridades? Como é que tem sido a tua oração? Ou acha que não pode fazer diferença? 1 Timóteo 2, 1 e 2 diz assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Medite nesses versículos de 1 Timóteo. Antes de tudo, orem, entrem com ações de graças, com súplica ao Senhor, pelos governantes, pelos cientistas, pelas pessoas desse mundo que têm trabalhado para que melhore toda essa situação, pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente. Antes de tudo, coloque os teus joelhos dobrados para orar pelas autoridades. Abacuque tinha muitas dúvidas, assim como nós perguntamos: por que Deus permite tanto sofrimento no mundo? Por que tantos desastres naturais? Por que tanta pobreza? Pessoas passando fome? Por que tanta gente sem emprego? Por que o ímpio vai bem e o crente sofre? Por que esse vírus? Por que o coronavírus agora apareceu e está fazendo tudo isso nessa nação? Abacuque levou suas dúvidas ao Senhor e não teve medo de expor perante Ele. Não tinha medo de gritar e perguntar ao Senhor por que Ele não está fazendo nada. Aqui, no versículo-chave, ele fala: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar em lugares altos. Isso é no final, no último versículo de todo o capítulo 3 de Abacuque. Mas aqui no início, ele começa questionando ao Senhor. Por que o Senhor fez isso? Porque o Senhor não está vendo a maldade do povo, não está vendo essa nação ímpia. Ele leva ao Senhor as orações sem nenhuma dúvida de quem Deus é. Porque muitas vezes nós não levamos a Deus em oração porque nós não conhecemos a Deus, não sabemos e duvidamos da soberania dEle. Mas nessa manhã, leve ao Senhor, ao Deus a quem você conhece, ao Deus que te criou, que te formou, que te ama e que está nessa manhã com os céus abertos sobre a tua casa, sobre a tua vida. O que falta é que nós, muitas vezes, não levamos as nossas dúvidas a Deus. Precisamos levar ao Senhor. Nós colocamos as dúvidas, os questionamentos em nossas redes sociais. Por que está fazendo isso? Por que fez isso? Qual foi essa postura? Denegrimos a imagem dos nossos governantes. Questionamos as coisas. Mas nós devemos levar tudo a Deus em oração. Tudo ao Senhor. Você tem medo de expressar suas dúvidas e reclamações ao Senhor? O salmista
No Salmo 142, 1 e 2 diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. É na presença do Senhor, meu irmão. É na presença do Senhor que nós devemos expor como é que está o nosso coração. Senhor, eu estou atribulado, eu estou triste, eu estou apreensivo com toda essa situação. Eu estou com medo, eu não sei o que vai ser do amanhã. Coloque ao Senhor, erga a tua voz ao Senhor, diga a Ele: Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu estou apreensiva, as coisas estão caminhando de uma forma incontrolável. Mas erga a tua voz e fale a Ele, diga a Ele. Mas Deus estava ouvindo a oração de Abacuque, sim. E Deus sempre ouve as nossas orações. Deus responde à oração de Abacuque, mas entendemos que não da maneira que Abacuque esperava. E aqui é um ponto crucial. O Senhor nos responde, mas muitas vezes não da forma que nós esperamos, não é? Quando você estava falando a respeito desse momento da oração, né, de você colocar diante de Deus, hoje nós vemos que as pessoas elas têm uma facilidade muito grande de expressar, né, a sua dúvida, a sua aflição, né, os seus medos para as pessoas, para a rede social, né, colocando no Facebook, né, expondo, né, e assim se fragilizando. Mas há uma dificuldade muito grande nessa questão realmente de se colocar de joelhos e realmente levar sua questão a Deus e esperar a resposta do Senhor para aquilo que ela tem, para aquilo que ela está vivendo, para aquilo que precisa ser fortalecida. Eu acredito que um dos desafios para nós, realmente nessa manhã, nós conseguimos, né, vencer, né, essa fragilidade de falta mesmo dessa intimidade com Deus, de realmente colocar a nossa dúvida, né, a nossa aflição, a nossa preocupação diante dele, né, e até mesmo a nossa insatisfação, ou o nosso inconformismo, né, tudo aquilo que nós sentimos, realmente colocarmos primeiro diante de Deus, realmente colocando para que Ele venha a responder ao nosso coração primeiro. Eu acredito que esse é um dos desafios que nós temos, né? Deus disse que estava levantando uma nação muito forte e terrível, que usaria como instrumento de castigo contra o seu povo. Abacuque 1:5. Vamos lá, Abacuque 1:5 diz assim: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam, se a vocês fosse contado. Olhem, o Senhor, Deus é soberano e pode usar qualquer nação para cumprir os seus planos. Nada foge do controle de Deus. Tudo está diante dele. A soberania do Senhor, e talvez isso seja uma das questões mais difíceis para o ser humano, é se render à vontade soberana de Deus. Nós muitas vezes nos rebelamos. Eu acredito que isso seja até um ato de rebeldia do ser humano. Não, eu não aceito, eu não creio, isso aí não. Não, nós que conhecemos a Deus e sabemos que tudo está sob o controle dele, nós descansamos no Senhor. A gente vê no versículo aqui que ele fala isso, né? Ele fala assim: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês fosse contado. Né? Algo que realmente ninguém esperava. Né? O momento que nós estamos vivendo, por exemplo, é um exemplo muito real, né, daquilo que está acontecendo, né, e da soberania de Deus e do homem não acreditar no que está acontecendo. O mundo parou. Isso, o mundo parou. E aí entra
o nosso descansar no Senhor. Eu convido você a levar as dúvidas ao Senhor e descansar nele. Segundo ponto, a dúvida sobre os métodos de Deus. A segunda dúvida de Abacuque é como Deus pode usar uma nação idólatra para castigar o seu povo. E é muito interessante, né? Eu estava pensando em relação às pessoas falar da China, né? Tudo começou na China, e briga, e fala dos chineses, e fala que isso foi... Né? Irmãos, todos nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. O mundo é mau, existem pessoas más, mas o Senhor está no controle de tudo. Tudo está diante dele, e ele usa quem ele quer para cumprir o propósito dele. A Bíblia diz que há um tempo para todo o propósito de Deus. Não há só um tempo para todas as coisas acontecerem. Há um tempo para todo o propósito. E aí, depois fala tempo de abraçar, tempo de deixar-se de abraçar. É um propósito de Deus esse tempo nas nossas vidas, nessa nação. É um propósito do Senhor. Vamos mergulhar nisso e descansar nas mãos do Criador. Abacuque reconheceu a pureza e a santidade de Deus, mas não entendeu como Deus pode tolerar os que procedem perfidamente e pode ficar calado quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Porém, o profeta reconheceu que Deus é eterno e santo e o chamou, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Abacuque 1:12. Aquele que na sua soberania tem todo o direito de fazer o que deseja. Na soberania de Deus, ele tem todo o direito de fazer o que ele deseja. A criação se rende ao Senhor. Todas as coisas se prostram, mas o coração duro do homem, ele não se rende à vontade do Senhor. Nós precisamos nos render à vontade soberana de Deus. Mesmo que não estejamos entendendo os métodos de Deus. Poxa, Senhor, poderia ser diferente. Poderia ser diferente. Faz diferente, não precisava ser com esse caos todo. A soberania de Deus sobre a tua vida. A gente pensando nessa questão de propósito, eu me lembrei de uma notícia que eu vi ontem, né? De um médico, né, na Itália, né, que era cético, não acreditava em Deus, e que através dessa experiência no tratamento, né, dessa enfermidade, dessa doença terrível, né, ele se rendeu a Jesus, né? Ele reconheceu Jesus, ele realmente teve uma conversão, né, um crer, que eu acredito que foi o propósito de Deus para a vida dele. Então, existem muitas coisas acontecendo dentro do propósito de Deus. Muitas vezes nós somos limitados em entender o que está acontecendo. Mas eu creio que tem muita coisa acontecendo, né, dentro daquilo que é propósito de Deus, que é o que Ele está fazendo no nosso tempo, né? Eu creio nisso. Muitos dos nossos conflitos internos com Deus, eles ocorrem porque imaginamos que por sermos alvo do amor do Senhor, estamos isentos de problemas. Jesus, contudo, nunca nos garantiu uma vida sem perdas, dores ou decepções. Nem sempre, irmãos, é fácil aceitar a decisão de Deus. Mas precisamos optar entre confiar nele ou fugir dele. Se fugirmos dele, estaremos desistindo de crer que, mesmo em dias ruins, ele está sempre presente. E para desfrutar dessa presença, crer em sua soberania é crucial. Deus quer que nos pareçamos com Jesus, cujo caminho inclui perda, dor, rejeição e calvário. João 16:33 diz assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz
no mundo vocês vão sofrer. Mas tenham coragem, eu venci o mundo. Que vontade de falar aqui agora, pastor. Vira por mão do seu lado e diga, coragem. Coragem, meu irmão. Coragem. O Senhor disse, eu digo isso porque estão unidos comigo, para que vocês tenham paz. Essa paz que excede o entendimento humano guardará o coração de vocês. Embora Abacuque não tenha podido entender os caminhos do Senhor, aceitou a vontade dele e expressou a sua confiança. No versículo 12 do capítulo 1, ele diz, não morreremos. Não morreremos, apesar de todo esse caos, apesar de toda circunstância adversa, nós não morreremos. Isaías 55, 8 e 9 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. São os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Confie no Senhor, irmão, como Abacuque expressou aqui. Abacuque resolveu esperar pela resposta de Deus, colocando-se na torre de vigia. Vamos ler lá Abacuque 2. 2, 1 e 3, diz assim, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Essa é uma palavra, eu vou me colocar na torre de vigia, eu vou aguardar para realmente ver o que o Senhor irá fazer. O Senhor está falando, coloque bem alto, seja a voz profética nesse tempo. As pessoas aí no mundo precisam ver isso, que você é a voz profética nesse tempo do caos. Você não é o profeta do caos, você é a voz profética de Deus em meio ao caos, trazendo esperança. As pessoas olham para você e vão rapidamente identificar alguém que espera no Senhor. A pessoa que tem esperança em meio à tribulação. Aquele que apesar de, confia, tem uma palavra de esperança. As pessoas mandam mensagem para você, qual é a sua resposta? O que é que você tem dito a ela? É verdade. Nossa, está uma tristeza mesmo. Eu não sei, eu estou achando que todo mundo vai morrer logo. Se coronavírus veio para acabar com a humanidade. Ou você fala, aguarde, irmão. Se coloque na torre de vigia. Coloca a sua vida diante do Senhor. As pessoas precisam olhar e ver. Escreve aqui claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Certamente o Senhor virá e não vai se atrasar. Ele não se atrasa. O tempo de Deus é o certo. Deus respondeu, mandando Abacuque escrever a visão em tábuas bem grandes, para que todos, mesmo que passassem correndo, pudessem ler. E qual era a mensagem? Eis o soberbo, sua alma não é reta, mas o justo, esse vive pela fé. Glória a Deus, é assim que nós cremos. Né? Você que tem sido justificado pelo Senhor, que crê no Senhor Jesus, você vai ser sustentado pela fé. Né? Essa fé que nos fortalece cada dia, e nós não seremos abalados. Muitas maravilhas do Senhor, elas têm acontecido nesse tempo. Nós cremos nisso. Amém. No tempo determinado, precisamos aprender a esperar. No tempo determinado,
mas o justo confiaria no Senhor com perseverança. Foi nessa passagem que Paulo encontrou a prova bíblica para a doutrina da justificação pela fé. Está lá em Romanos 1,17 e Gálatas 3,11. E a palavra de conforto de Abacuque tem sido um texto-chave para a fé na reforma protestante desde o século XVI. Queria ler aqui com vocês algo que eu anotei. Podemos nos desesperar, como eu estava dizendo, ou fazer desse tempo um período pleno das marcas da graça infinita do Todo-Poderoso. Tenha sempre em mente que a nossa espera por Deus deve assemelhar-se à espera dos sentinelas pelo amanhecer. Elas não têm relógio, mas têm certeza de que o sol raiará e o dia chegará. Isso nós podemos ver em Salmos 130, versículo 5, diz assim: eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer. Mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Romanos 8,18. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Amém? Terceiro e último ponto. Dúvida transformada em louvor. Qual texto? O capítulo? Abacuque começou seu livro questionando a Deus, mas terminou com uma oração de louvor. Ele se humilhou perante o Senhor, pedindo misericórdia, e começou a adorar o Senhor, cujo resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Está lá em Abacuque 3,4. Ele reconheceu o poder de Deus e sua soberania sobre as nações. Abacuque 3, do versículo 6 a 7. E sobre a natureza, versículo 11 e 15. Perante Deus, Abacuque confessou: ouvi e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Versículo 16. Mas reconheceu que Deus ouviu suas dúvidas, e coube ao profeta esperar calmamente pelo julgamento dos perversos. Olha só, Abacuque, ele começa o seu livro questionando a Deus, mas termina com uma oração de louvor. É lindo isso. Muitas vezes nós fazemos assim, nós começamos a nossa oração reclamando, falando com o Senhor, mas ela precisa terminar com uma oração de louvor. Precisa terminar agradecidos ao Senhor, confiantes, né? Ele se humilhou pedindo misericórdia, começou a adorar a Deus. Ele reconheceu o poder de Deus e a sua soberania sobre as nações e sobre a natureza. Abacuque confessou, ouviu, o meu íntimo e se comoveu a sua voz, tremeram os meus lábios. Mas reconheceu que Deus ouviu suas dúvidas e coube ao profeta esperar, aqui diz, calmamente. Calmamente, por tudo que o Senhor vai fazer. Essa é a nossa espera. Abacuque, no fim da sua oração, disse que mesmo que as colheitas e os rebanhos fossem escassos, a sociedade sofresse fome e pobreza, ele continuaria confiando no Senhor. Você se identifica com esse momento aqui da lição, irmãos? Alguma coisa te faz lembrar de algo que estamos passando? Olha isso. Se a sociedade sofresse fome e pobreza, mesmo assim ele confiaria no Senhor. Nós estamos sendo assolados por notícias, por más notícias, né?
Então você fala assim, ou você pega o vírus ou você morre de fome. Eu até estava lembrando aqui de uma frase, né, que nós vimos, né? Que falava assim, que alguns têm medo da morte, outros têm medo da fome. E alguns querem pôr fogo no castelo. O negócio está muito difícil e triste. Só que nós somos aqueles que estamos esperando na torre de vigia. Nós somos aqueles que estamos aguardando calmamente a vontade do Senhor se cumprir. Nós somos aqueles que estamos escrevendo em nossa porta, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nós somos essa geração. A voz profética de hoje, nesse tempo de caos. Mesmo que, ainda que, a figueira não floresça. Ainda que não haja vide. Ainda que não haja bois nos currais. Nós nos alegraremos no Senhor. Que fé, né, de Abacuque. E é interessante a gente ver, porque o texto ele fala, ainda que. Ainda que. Ele não está falando assim que ele acha ou acredita que isso vai acontecer. Mas se isso acontecer, exatamente, eu continuo crendo. Mesmo que isso aconteça. Pode não acontecer. Mas a minha fé está firmada de tal forma que acontecendo ou não, eu confio no Senhor. Você com certeza, como eu e o pastor aqui, nós já sofremos por antecipação, né? Sim. A pré-ocupação. A preocupação é terrível. Nós nos ocupamos de coisas que não estão no seu tempo ainda, né? Então, nós já estamos vivendo algo que não aconteceu. Né? E a nossa fé precisa ser fortalecida no hoje, porque senão nós perdemos a beleza do agir de Deus no dia de hoje, nesse domingo, dia 9 de março de 2020. 29 de março de 2020. Nós perdemos a beleza de contemplar, né, a criação, de viver um dia gostoso em família, de preparar um almoço, de sorrir, de comer chocolate, que hoje nós podemos, doces. Está liberado doce hoje, né? Yes. Hoje está liberado doce, de preparar uma sobremesa gostosa. Perdemos a beleza do dia de hoje, preocupados com o amanhã. A cada dia basta o seu mal. Viva hoje intensamente. Por isso eu comecei essa lição dizendo, este é o dia que o Senhor fez. Alegre-se e regozije-se nele, porque o amanhã o Senhor está cuidando. Não sofra por antecedência. Que fé! Abacuque vivenciava em todas as circunstâncias aquilo que ensinava. O justo vive pela fé. O justo vai viver pela fé. Mas e como vai ficar o meu trabalho? A situação está difícil, o comércio abre, o comércio fecha, o governo faz. O justo vive pela fé. É a hora de nós colocarmos, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E tem áreas na nossa vida que a gente não tem, a nossa parte realmente é crer. É como, às vezes, a gente pode se revoltar com alguma decisão, né, que vem das orientações, né, como fecha o comércio ou abre o comércio, né, mas a nossa parte é crer, né, que o Senhor ele vai prover, que o Senhor vai cuidar, né, que o Senhor vai dar direção em tudo, né, quanto tempo vai durar, nós não sabemos. O que nós sabemos é que nós temos um Deus vivo, e nós confiamos nesse Deus vivo, que Ele não deixa, né, o servo dele, o servo dele não perece, né, o Senhor ele cuida dos seus. Então a gente confia nele. Faça desse momento, dia de hoje, uma oração em louvor ao Senhor. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus. Amém? Eu não vou fazer a outra parte, não. Conclusão, Deus vai na frente, irmãos. abrindo o caminho. Amém, amém, amém. Precisamos nos alegrar, irmãos. Já tem muitas más notícias. Nós somos os propagadores das boas notícias. Alegrar-nos no Senhor é, portanto, mais que sentir. É viver cada dia cientes de que Ele nos suprirá. É ter a disciplina de orar.
relembrar os feitos de Deus, acatar a sua soberania como um ato amoroso e crer que Ele nos ama e cumpre suas promessas. É esse exercício que produz a alegria a que Abacuque se refere e que passou a desfrutar como uma das virtudes do Espírito. Nós aprendemos nessas quartas-feiras, né, pastor? Sim. Poder para mudar a sua vida, o fruto do Espírito. E a alegria faz parte disso. Ninguém por si só é capaz de gerá-las. Somente o Espírito, por iniciativa própria, nos enche com amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está lá em Gálatas 5:22. Nunca estaremos sozinhos, irmãos. Deus está conosco e com a sua voz serena, paternal e cheia de amor, Ele está sussurrando nessa manhã: nunca os abandonarei, pode confiar. Conclusão, esse pequeno livro do profeta Abacuque, que começa com um grito de desespero ao Senhor, porque parecia que ele não estava ouvindo a oração, termina de uma forma maravilhosa. No fim, Abacuque estava alegre, exultando no seu Deus, pois confiava que Ele estava no controle de tudo e reconheceu: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Que nós também possamos confiar sempre no Senhor, mesmo quando as coisas aparentemente não têm solução e momentaneamente Deus não está atendendo às nossas orações. Que o testemunho de Abacuque seja nosso em todas as circunstâncias. Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Mateus 11:28, o Senhor Jesus disse uma palavra poderosa que pode transformar a sua vida mediante a sua decisão. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Filipenses 4:6-7 diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Nós precisamos disso. Nós precisamos dessa fé fortalecida. E isso só vem realmente com esse relacionamento com Deus. Abacuque, ele sabia o Deus que ele servia, né, em quem ele cria. Então, ele podia realmente expressar sua fé e sua confiança nele. Apesar das circunstâncias, a fé dele ficou realmente firmada no Senhor, né? Apesar das situações, ele estava firmado no Senhor. Eu creio assim, irmãos, sabe, que essa palavra dessa manhã, ela possa ter falado aí no teu coração, esse estudo, né, realmente da gente, ainda que as coisas não saiam da forma que você gostaria, ainda que as circunstâncias não sejam as melhores que você esperava, ainda que, né, muita coisa não seja do jeito que você quer, né, ainda assim, eu vou confiar no Senhor, vou me alegrar nele, né, o Deus da minha salvação, né, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu abrigo, Ele é a minha fortaleza, o Senhor é o meu porto seguro, Ele é a rocha aonde eu estou edificado, a rocha eterna. Então, eu posso realmente suportar. Por quê? Porque o Senhor está comigo. A vara e o cajado do Senhor são aquelas que me consolam, né? E a gente pode caminhar firme, pode caminhar firmado no Senhor. Essa noite eu tive um sonho, e eu queria compartilhar um trechinho desse sonho, onde eu estava subindo um morro, né, muito íngreme, sabe? E precisava, não era impossível, mas precisava de muito, assim, determinação, porque você tinha que ir pisando assim, passo por passo, né?
E eu lembro que eu fui subindo esse morro e não desisti, né? E fui subindo, subindo, até chegar na parte de cima. Quando eu cheguei na parte de cima, aí eu vi o caminho para mim prosseguir. Então, eu acredito que esse tempo que nós estamos vivendo como igreja, é esse tempo onde a gente precisa começar a escalar. É o momento onde a gente precisa realmente de determinação. É determinação de fé, é determinação de confiança no Senhor, é de esperar nele, de saber que Ele está cuidando de todas as coisas, porque esse tempo vai passar. A hora que nós terminarmos de subir essa montanha, aí nós vamos continuar o caminho. É um obstáculo, né, de fé, que eu acredito que está à nossa frente, para nós vencermos. Então, nós vamos vencer ele em nome de Jesus. Como Abacuque, aqui ele pôde confiar no Senhor. Como Abacuque pôde colocar diante do Senhor as dúvidas do seu coração, tudo aquilo que o afligia, as suas indignações com o ímpio, né, com tudo aquilo que estava acontecendo. E ele pôde receber respostas de Deus. E as respostas de Deus vieram para quê? Para fortalecer a fé dele. Porque ele pôde confiar no Senhor de tal forma que ele falou, olha, ainda que, mesmo que as coisas não saiam da forma que eu gostaria, eu ainda confio no Senhor. Então, que você confie no Senhor nessa manhã, receba essa palavra no teu coração, creio que Deus tem uma obra poderosa para realizar na nossa vida e através de nós também, né? Na sua casa, na sua história, né? Coragem, coragem. Nós deixamos essa palavra-chave para você nessa manhã. Eu queria estar dando alguns recados, né? Primeiro deles, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso livro, 40 Dias de Amor. Nós estamos já no capítulo 29, tremendo demais, né? Eu tenho lido sempre à noite, né? Eu criei ali o meu momento de devocional, sempre à noite, a hora que eu estou chegando ali, que eu estou quietinho, né? No quarto, eu sento e pego e começo a fazer a leitura, né? E hoje nós estamos no capítulo 29, e o capítulo 29 diz o desejo de ser grande, né? Então aqui começa uma nova série dentro do livro, de orientação daquilo que Deus espera e nos aconselha através dos relacionamentos de Jesus. Então, os princípios do relacionamento de Jesus, eles nos ensinam bastante. Então, fique firme no propósito, né? Não desista, né? Vamos continuar fazendo a leitura. Se você não tem o livro, tem o capítulo resumido, está sendo publicado no Facebook, nos grupos, né, na página da igreja, você pode acompanhar lá. Às 19 horas, hoje, nós estamos transmitindo a nossa celebração da noite. Eu queria comentar aqui no nosso chat aqui da nossa EBD, né, teve vários irmãos aqui que compartilharam alguma coisa aqui importante, né, o irmão Fernando, por exemplo, ele falou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo essa situação. Aleluias, né? E a gente crê nisso mesmo, né? A Cleide falou aqui, né? Amém, que lição maravilhosa. Vamos vencer no nome de Jesus. A irmã Regina, glória a Deus, o Senhor preparou para nós esse banquete maravilhoso, né? Nós cremos nisso. A irmã Ana Paula, crer e confiar na soberania de Deus é a força que precisamos para vivermos também em tempos difíceis. O justo vive pela fé. Gratidão e louvores ao Senhor eternamente. A irmã Elaine falou o seguinte, ó, e saímos fortalecidos, e aquela inércia que às vezes permanece no crente, some. E ele passa a exercer fé, né, que é um jeito que agrada o coração de Deus. Né? Amém, nós cremos nisso. E a Tereza aqui está nos lembrando, né, que acabou, né, o nosso jejum de doce, e que hoje está começando o de café, né? Então, Tereza está sofrendo. Ela está na expectativa, né? Porque ela foi aqui que nos lembrou, né? Então, hoje café, né? E o leite, né? O café com leite, né? Você coloca diante de Deus, né? Esse propósito, né? De estar consagrando isso ao Senhor. As carnes vermelhas, nós continuamos no mesmo propósito. E nós cremos que Deus fará uma obra maravilhosa aí, ao final desses 40 dias, coisas tremendas, né, do Senhor vão acontecer. Nós cremos nisso, né, que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua casa e sobre a sua família, tá bom? Deus abençoe.
entra na nossa página lá na internet, nosso site é Filadélfia Botucatu, todo junto, .com.br. Ali você vai ter os vídeos, estão todos disponíveis. Ali vai ter a programação da igreja e a transmissão também ao vivo. Você pode acompanhar também pelo site, né? Então, são canais que estão sendo abertos aí para que a gente possa realmente estarmos mais próximos uns dos outros, né? Glória a Deus por essa manhã. Vamos fazer mais uma oração, estamos encerrando, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma manhã de ensinamento, mais uma manhã de palavra. Pedimos ao Senhor a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre os nossos irmãos, sobre a nossa igreja, Pai. Que o Senhor alcance cada um deles com teu poder, Senhor, nessa manhã. E que essa palavra que nós aqui, Pai, aprendemos a respeito de Abacuque, ela possa gerar frutos no nosso coração, Pai. Confiamos em Ti, Senhor, e ainda que, Senhor, as situações elas não estejam da forma que nós desejamos, nós continuamos a confiar no Senhor, no Teu poder, Senhor, e, Senhor, sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que vela por nós, que a bênção, o cuidado e a proteção do Senhor esteja sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. É o nosso desejo nessa manhã, gratos a Ti, Pai, orando no nome de Jesus. Estenda suas mãos à frente, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito esteja com toda a igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos, irmãos. um bom dia, um bom domingo. Bom domingo.